Primeiro ponto. É a estreia mais vergonhosa de um dos grandes times. É a estreia mais vergonhosa de uma das grandes seleções na atual Copa do Mundo. Ah, mas o Brasil também empatou. Mas o Brasil empatou com o Marrocos. Ah, mas a Holanda empatou. A Holanda empatou com o Japão. A Espanha empata com Cabo Verde. Eu, no pré-jogo, fiz a análise de que a gente não poderia esperar uma facilidade como teve a Alemanha frente a Curaçao, porque Cabo Verde não é a pior seleção da Copa, Panamá é pior que Cabo Verde, Curaçao é pior que Cabo Verde, África do Sul, apesar de ter um pouco mais de tradição no meio esportivo, é pior que Cabo Verde, o Haiti é pior que Cabo Verde, mas a Espanha tinha a obrigação de construir o resultado até com tranquilidade, porque a diferença de nível técnico entre as equipes é grande. Então, quando eu vejo a escalação saindo, quando eu vejo o sistema de jogo que o De La Fuente propôs para essa partida, eu percebo das duas uma, ou incompetência ou displicência. O jogo não pedia o Gavi no time titular. O jogo não pediu o Gavi no time titular. Se o De La Fuente escalou o Gavi pensando, poxa, sofreu tanto para voltar à seleção, tem aquela lesão dele contra a Geórgia no amistoso, ele está treinando muito bem, vou privilegiar o Gavi nesse momento, escalando ele como titular, escalando o Gavi como titular na ponta esquerda, para privilegiar o esforço dele no ciclo, é displicência. Porque você não pode achar que o adversário vai lhe permitir premiar jogadores, você tem que ir com força máxima, com compreensão do que é necessário para vencer a partida. Então, se ele pensou isso, é displicência. E se ele pensou que era jogo para o Gavi, ele foi incompetente. Aí teve incompetência. Por que foi incompetente? Porque eu não estou falando agora que o jogo acabou e é fácil. Eu falei quando saiu a escalação. Quem estava no meu pré-jogo sabe. Quem acompanhou o nosso pré-jogo sabe. Sai a escalação antes do apito, a gente conversou vários temas. Pouco antes do apito inicial, eu falei, cara, o que eu espero dessa escalação? Aí a gente descreveu o que esperava de cada jogador. E eu falei, eu discordo, eu acho um equívoco a escalação do Gavi, porque é o tipo do jogo que pede uma característica de criatividade e de trabalho no espaço curto. E o Gavi é o inverso. O Gavi é jogador de intensidade, o Gavi é jogador de contribuição defensiva, o Gavi é jogador de sacrifício, ele tem nível técnico para contribuir, para dar continuidade numa jogada, ele recebe uma bola e dá continuidade na jogada, ele pisa na área e faz alguns gols, mas o que a partida pedia era Dani Olmo. Isso dava para saber antes do jogo. Cabo Verde ia se defender com todo mundo dentro da própria área, Cabo Verde vinha para empatar por 0-0, ou pelo menos para perder de pouco. Se Cabo Verde perde hoje 2-0, estaria comemorando, estaria feliz, pô, a Espanha perdendo só 2-0. Mas à medida que o tempo vai passando e você vai conseguindo manter o 0-0, a tua ambição vai crescendo e eles conseguiram concretizar no final o que era provavelmente o seu maior sonho. O maior sonho de Cabo Verde não era fazer um gol num contra-ataque, era não tomar nenhum gol na partida e segurar o 0-0 e fazer um ponto numa Copa do Mundo. E eu tô feliz que eles conseguiram, tá? Eu até falei isso durante o jogo. Apesar de eu estar incomodado com a estreia vergonhosa da seleção espanhola, que fora o Brasil é a seleção que eu tô torcendo, é a minha segunda seleção nessa Copa do Mundo, porque é um país que tenho amigos, já trabalhei, morei durante muitos anos, embora agora tenha voltado a morar no Brasil, enfim. Então, tem vários jogadores do Barcelona, tem vários motivos para a Espanha ser a minha segunda seleção, o Brasil é a primeira, obviamente. E, ao mesmo tempo que eu ficaria um pouco frustrado com uma estreia vergonhosa, eu também acharia lindo que você tivesse uma história dessas na Copa, que é Cabo Verde empatando, para eles é uma vitória, o goleiro de 40 anos chorando, o nome do goleiro é Vozinha, como é que eu não vou torcer para a felicidade de uma nação cujo goleiro titular da sua seleção é o Vozinha? Não tem como, porra! Então, dito tudo isso à parte, Cabo Verde ia jogar por esse 0-0 e o Gavi ia ficar sem função. Se fosse contra o Uruguai, estreia contra o Uruguai, eu vou botar o Gavi para ele bater de frente com o Valverde, porque o Valverde vai ter velocidade, intensidade, eu preciso de alguém para igualar.
o Dani Olmo vai acabar não conseguindo acompanhar o adversário. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas no jogo de hoje, eram 11 atrás da linha da bola. Trabalhar entre linhas estava impossível, porque as linhas estavam tão coladas que não havia espaço entre elas. Não havia espaço entre elas para trabalhar. Não tinha contra-ataque a seleção cabo-verdiana para o Gavi poder contribuir defensivamente. Ficou sem função. O Gavi assistiu o jogo. E não por falta de qualidade, mas porque o jogo não pedia a presença dele. Aí tudo bem. Fomos pro intervalo. Todo mundo viu o que estava acontecendo na partida. A Espanha precisava de mudanças urgentes. A Espanha criou uma chance de gol o primeiro tempo inteiro. Faltou criatividade, faltou ser um pouco mais incisiva. No intervalo, o técnico vai fazer as mudanças e vai corrigir. Vai vir o Dani Olmo, pode vir o Alex Baena. O Yamal e o Nico Williams, a gente sabia, não teriam condições de entrar já no intervalo. Teriam que ficar para mais adiante no segundo tempo. Mas daria para vir Dani Olmo no lugar do Gavi. Daria para vir, quem sabe, o Alex Baena no lugar do Ferran. Ou do Oyarzabal, os dois jogaram muito mal. Poderia trazer o Ferran para o comando de ataque e deixar o Alex Baena aberto. O Dani Olmo, para ser um homem de criatividade, trabalha bem no espaço curto. E o treinador não mudou. Não é que ele não fez as mudanças que a gente está aqui sugerindo e que, na minha opinião, eram mudanças óbvias. Ele não mudou. Mas voltou pro mesmo time. Não, bora lá, gente. Foco, força, fé. Vamos lá. Mudou nada. O máximo que ele fez foi recuar o Pedri e colocar o Fabian Ruiz mais à frente, inverter os dois. No primeiro tempo jogou Rodri, Fabian e Pedri adiantado. No segundo tempo, Rodri, Pedri e o Fabian adiantado. E nada mais. E o tempo passa, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ele vai fazer a primeira mudança na pausa de hidratação. Mais de 20 minutos do segundo tempo. E quando ele faz a mudança, ele não faz a mudança pensando em criar. Porque o time não estava criando. Ele faz a mudança pensando o óbvio, que é o Yamal entrar. O Yamal vai jogar todos os minutos que ele tiver condições de jogar nessa Copa, porque ele é o melhor jogador da seleção espanhola. E, na minha opinião, o melhor do mundo. E para alguns não é o melhor, mas está entre os melhores. Se disser que não está nem entre os melhores, aí é sacanagem. Então ele vai jogar sempre que puder. Os minutos que tiver, ele vai ter. Isso aí... Podia botar uma criança de 11 anos, ia ter tomado essa decisão, e ele continua sem botar jogadores para ter um pouco mais de criatividade no meio-campo. Ele bota o Mikel Merino, que também é um jogador que, no meio-campo, entrega intensidade, presença, recuperação, e que aí eu entendi o que ele tentou fazer. No momento que o time tem a bola, ele pisa na área, ele vira centroavante. Ele é muito perigoso nas jogadas aéreas, é um excelente cabeceador. É um dos melhores cabeceadores do futebol mundial, Mikel Merino, mesmo não sendo centroavante. Só que tem um detalhe, eu falei isso no momento da substituição. Eu não gosto de pegar, acabou o jogo, eu venho aqui fazer o comentário com vocês. Quem me acompanhou pré-jogo sabe que eu falei que era um equívoco a escalação do Gavi. No pré-jogo, no intervalo, eu digo que se ele não mudar, ele tá maluco. Não tô falando só agora porque deu errado. E quando ele coloca o Mikel Merino em campo, eu falo, é cedo demais. A única explicação é botar o Mikel Merino do lado do Oyarzabal para ele tentar cabecear ou preparar uma jogada num lance aéreo. E é cedo demais para isso, porque a Espanha não está criando. Vai ficar fazendo chuveirinho na área para ver se o Mikel Merino cabeceia. E Cabo Verde vai adorar, porque é uma jogada de um índice muito baixo de acerto. Fazer isso no desespero dos últimos 10 minutos, tudo bem. Fazer isso com 20 minutos do segundo tempo é sacanagem. E foi o que aconteceu, né? Mikel Merino entrou, ficou na área como centroavante, haja chuveirinho, e ele não conseguiu cabecear nenhuma bola. Porque tá sem ritmo de jogo, porque tá sem ritmo tá sem tempo de bola, porque passou os últimos 4, 5 meses lesionado, foi jogar pouquíssimos minutos na última rodada da Premier League, o Arsenal já campeão, na final da Champions não entra em campo, joga pouquíssimos minutos nos amistosos, e é a primeira substituição, é até difícil ficar sério na hora de fazer análise. É a primeira substituição. É botar o Mikel Merino. O que menos tem, à exceção do Nico Williams, o que menos tem nível físico para contribuir em todo o elenco da Espanha. É ele. Primeira substituição, Mikel Merino. Yamal e ele. Não viu a cor da bola o Mikel Merino, e não é culpa dele, o treinador cometeu um erro.
E demora, e demora, e demora, até colocar o Dani Olmo. O que acontece quando ele coloca o Dani Olmo? Primeiro lance associativo do Lamine Yamal. Eu também faço uma crítica ao nível do Marcos Llorente, mas agora não tem mais o que fazer. Já foi ele e o Pedro Porro, e o Pedro Porro é pior que ele, então tem que ser ele. Mas o nível individual, o que eu falei do Douglas Santos no jogo do Brasil, vale para o Llorente hoje. Mesmo que o treinador tenha orientado as jogadas mais agudas serem pelo outro lado, no caso do Ancelotti era para nenhum lateral subir. No caso do De La Fuente estava muito claro que era para o Cucurella apoiar e o Marcos Llorente segurar. Ele tem que tomar iniciativa quando o jogo gritar que está precisando dele se aproximar do ponta para jogar associado. Ele não fez. Tem um lance que o Yamal faz toda a jogada e dá o passe na projeção. E ele demora a correr para pegar a bola, que era para ter sido um lance extremamente perigoso, porque foi todo mundo marcar o Yamal. 4 na marcação do Yamal. Ele dá o passe para o Llorente receber a bola na corrida. E o Llorente está parado. E quando ele percebe que a bola é para ele, vai correr. Aí Cabo Verde já consegue chegar em cima. Não sei se vocês repararam nesse lance. Eu reclamei durante a transmissão. Mas a gente não falou tanto sobre, porque depois sai um escanteio, enfim. E a única jogada associativa. Entrou o Lamine Yamal, uma fumaça desgraçada. Todo mundo marcando ele. E ele dribla um, dribla dois e abre espaço para os outros. E teve uma jogada de associação, que foi com o Dani Olmo. Que ele mete os 3 dedos. O Dani Olmo... Cara, o passe do Yamal é maravilhoso, mas aquele domínio não é simples, tá? Tu dominar uma bola que vem com efeito na corrida e ela parar morta no chão, na tua frente, ao invés de tu dominar e ter que correr atrás dela, poucos são os jogadores que fariam um domínio daquele com aquela precisão. O Dani Olmo faz, ajeita para o Oyarzabal bate de primeira, aí dá azar, é uma bola que seria gol, mas o zagueiro se sacrifica, se oferece como sacrifício pro time não tomar gol, e aí a bola pega de raspão nele e vai para tipo, escanteio ao invés de ir no ângulo. E essa jogada poderia ter acontecido mais vezes. Era só o Dani Olmo ter entrado antes. Eu acho que foi a atuação mais tenebrosa de um treinador que eu vi na Copa do Mundo até agora. A sequência de erros da escalação, das decisões, nas substituições, da escolha de quem são os jogadores que vão entrar em campo. Os que tinham que sair, tudo bem. Saiu o Ferran, saiu o Fabiano Ruiz, saiu o Gavi. Os jogadores que ele tirou eram os que tinham que sair. Mas os que entraram, o momento que entraram e a ordem que entraram, à exceção do Lamine Yamal, que é o óbvio, assim que ele tiver a minutagem, bater a minutagem que a gente planejou, ele entra, tudo errado. O Nico Williams está sem a menor condição de competir. O Nico Williams não era para estar nessa Copa do Mundo. Se é para ele apresentar esse nível físico que ele apresentou, não era para o Nico Williams estar na Copa, era para ter convocado outro. O Mikel Merino, se ele entra nos últimos 5 minutos do tempo regulamentar para jogar isso e os acréscimos, e haja a bola na área para ele cabecear, faz todo sentido. Ele entrar, ser a primeira substituição do jogo junto com o Yamal é absurdo. Não estava faltando presença na área, estava faltando a bola chegar na área, faltava criatividade, não definição, e o cara bota um jogador para definir, improvisado, porque nem centroavante mas é alto e é bom cabeceador, ao invés de botar o Dani Olmo, que viria para criar. Quando ele bota o Dani Olmo, já faltam 20 minutos, pô. Em 20 minutos, um jogador criativo, ele vai fazer 1 ou 2 jogadas. Às vezes é o suficiente para o time abrir o placar, às vezes não. Se ele tivesse entrado antes, ele fazia 3, 4, ele dobrava as chances de algo acontecer. E o ideal era que tivesse entrado como titular, jogado 90 minutos, não era para ter entrado o Gavi. Eu achava que o Ancelotti tinha tido a pior estreia de um treinador na Copa do Mundo. E naquele momento era verdade. Com o que ele poderia fazer e o que ele fez, o Ancelotti foi muito mal. E isso é unânime, todo mundo concorda, todo mundo comentou. Tem gente que foi comentar lá no meu post, mas ele ganhou 5 Champions, ele sabe mais do que tu. Claro que ele sabe mais do que eu, claro que ele ganhou 5 Champions, mas se for assim, acabou o programa esportivo, não tem mais que ter a análise esportiva, porque todo técnico sabe mais do que todo comentarista. A questão é a gente debater o que ele está fazendo de certo e de errado.
Se não puder fazer isso, acabou o futebol. A gente liga só na hora de assistir, apitou, desliga, não tem mais debate, não tem mais conversa, porque ele ganhou 5 Champions, então se ele ganhou 5 Champions, eu tenho que fingir que tudo que ele faz tá certo. E ele foi muito mal, e acho que há uma certa unanimidade acerca disso, à exceção dessa galera que não pode criticar o Ancelotti, ele ganhou 5 Champions, tá bom? E o De La Fuente conseguiu ser pior. Por quê? O Ancelotti, pelo menos, mexeu o mais rápido que ele pôde. Chegou no intervalo, ele já mexeu. O De La Fuente não. Eu não acredito que ele estava satisfeito com o que ele viu na primeira etapa. Se ele estava, é absurdo. E é ridículo ele ter voltado para a segunda etapa achando que bastava motivar. Vamos, gente! Vamos lá! Dividam cada bola como se fosse um prato de comida e vamos ganhar esse jogo. Uhul! Time! Porque o que ele fez no vestiário foi isso. Não mudou porra nenhuma do primeiro para o segundo tempo. Não mudou nada do primeiro para o segundo tempo. E o segundo tempo foi exatamente a mesma coisa do primeiro. Quem contou alguma história diferente foi o Yamal, mas ele não está com nível físico para decidir nenhuma partida, porque ele está 1 mês lesionado, ele vai precisar de ritmo de jogo antes de conseguir ser impactante nas partidas. E o Dani Olmo, que se associou com o Yamal em alguns momentos, mas teve pouquíssimo tempo para ser impactante no jogo. Bota 70% na conta do treinador. Eu não consigo fazer uma crítica individual muito aprofundada, porque o treinador não deu para os seus jogadores as armas táticas necessárias para vencer essa partida. O Cucurella funcionou como elemento surpresa, e poderia ter dado uma assistência para o Ferran, mas o Ferran perdeu o gol, e aqui eu falei na hora que era crucial aquele gol. Porque apesar de ficar a sensação, criou esse, vai criar mais 5 e uma hora o gol vai sair, não é assim que funciona o futebol. Não é assim que funciona o futebol. E aquele gol, se o Ferran, ao invés de meter no travessão, mete no fundo da rede, daria tranquilidade para a Espanha e faria Cabo Verde sair um pouco da sua zona de conforto para que um resultado mais confortável fosse criado, fosse gerado. Aquele gol não saindo muda um pouco o roteiro da partida. E aí eu quero entrar num outro meandro, que foi algo que eu falei sobre o Ancelotti e que eu acho que vale falar sobre o De La Fuente. Cada um na sua proporção. O Brasil para fazer uma boa Copa e a Espanha para ser campeã. E fazer uma boa Copa para o Brasil é chegar na semi, quem sabe na final, e da feita que está lá pode ser campeão também. Não se pode descartar o Brasil como campeão, desde que o técnico tire lições dos problemas que estão sendo manifestos dentro da partida. Se o Ancelotti olhar para o jogo do Marrocos e chegar à conclusão que é só trocar um jogador por outro, manter o sistema e vai ser campeão, o Brasil não passa das 16 avos de final. O Brasil não, vamos lá, não passa das oitavas. O Brasil cai, passa da fase de grupos, mas cai logo em seguida. Não passa dessas fases, 16 avos, oitavas, dependendo de quem for o adversário, o Brasil cai imediatamente logo após a fase de grupos. Holanda, Japão, enfim. Por quê? Porque o sistema não funciona. Se o Ancelotti tirar a lição correta do que foi a partida contra o Marrocos, o tropeço pode ser importante para o time se ajustar, porque a Copa do Mundo permite isso. A Argentina perde na estreia para a Arábia Saudita, o treinador entende que precisava mudar o time, faz as mudanças e depois é campeão. Então essas lições são importantes. E eu falo a mesma coisa sobre o De La Fuente. Se ele aprender a lição, se ele entender que não adianta só torcer para dar certo, ele é tão teimoso, porque assim, tem técnico que é teimoso para escalar. Ele está num nível de teimosia tão alto que ele prefere insistir no erro da escalação e não fazer substituição. Ele só faz substituição quando realmente já não tem mais como evitar. Ele dá poucas oportunidades para os seus jogadores terem tempo para impactar a partida quando entram vindo do banco de reservas. Ele segura, pelo amor de Deus. O De La Fuente tem que aprender. Primeiramente, ele tem que substituir mais cedo. As substituições não podem demorar tanto para acontecer. Isso é importante ele aprender. E o que para mim talvez seja o mais importante.
a lição mais importante. Apesar da Espanha estar qualificada para brigar pelo título, as seleções que vêm para a Copa do Mundo que não estão nesse nível de qualificação são qualificadas o suficiente para competir. Um jogo como esse de hoje, no momento decisivo da Copa do Mundo, é para casa e daqui 4 anos tenta de novo. E o que gerou esse jogo? Ele, na coletiva, falando que não ia menosprezar o adversário, mas na hora de escalar a equipe, colocando um time que, na minha opinião, transmitia uma sensação de soberba. O time inteiro titular, mas a ponta esquerda me deu um sinal de que ele achava que esse era um jogo que dava para ganhar um pouco mais fácil do que os outros. Porque ele escala improvisado, um jogador, um volante de intensidade como é o Gavi, para atuar na ponta esquerda. Uma posição que exige um pouco mais de qualidade, um pouco mais de técnica, e o Gavi é muito bom jogador, mas a característica que o jogo pedia não era dele. O De La Fuente tem que aprender lições, abrir mão de algumas das suas convicções, da mesma maneira que o Ancelotti. Caso contrário, cada uma à sua maneira, tanto o Brasil quanto a Espanha vão decepcionar na Copa. Dito isso, depois de analisado o coletivo, a falta que o Yamal faz para o Barcelona, faz para a Espanha, faria para o Brasil, faria para o Manchester City, faria para o PSG, enfim, faria para a França. O Yamal faria falta em qualquer seleção no futebol mundial. Ele faz muita falta, mas se a gente reduzir o debate a isso, a gente está eximindo de culpa o treinador, que para mim foi o principal responsável. A Espanha tem condições de ganhar de Cabo Verde sem o Yamal, desde que o seu treinador tivesse tomado as decisões corretas antes e durante a partida. Não aconteceu. Repito, a Espanha foi campeã do mundo perdendo para a Suíça na estreia. O Vicente Del Bosque aprendeu a lição e ajustou a equipe. Foi campeão. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita na estreia. Ajustou o time. Foi campeão. E você teve, por exemplo, o Brasil de 18, que começou a Copa mal. O Tite não ajustou o time, foi eliminado nas quartas. E aí, nas entrevistas pós-Copa, se a gente passa para a semifinal, eu mudava. Vai pro inferno, irmão. Era melhor ele nem ter falado nada do que ter dado essa entrevista. Não, eu já tinha decidido que na semifinal eu mudava. Então por que não mudou nas quartas? Esperou ser eliminado para chegar à conclusão que tinha que mudar o time? O treinador que aprender a lição, ele tem chance de superar as adversidades apresentadas na estreia.